Porra, a Geórgia é muito legal. Não, mas eu tô suave, pô. Tô suave. Tô suave, tô de boa. Tô de boa. Eu e o patrão aqui, ó. Patrão. Aqui, ó. Aqui, ó. Good. Estrela Vermelha Viagens. Very nice. Nós estamos em um banquete familiar na Geórgia. Tá todo mundo muito louco. Não. Ela está dizendo, não. Ó, olha aqui o Rodrigo, olha aqui o Murilo, olha aqui a Thalita, ó. Olha ali o Cauê. Não. Ó. Não. Gente, eu tô... Virou chifre, virou Não. Ei. Eu tô só... Não. Parou. Que brincadeira é essa? Que palhaçada é essa? Я не знаю, как это идет, товарищи. Я не знаю. Terceiro dia aqui de viagem na Geórgia. A gente pegou uma van para vir até uma região que fica uma região mais montanhosa, um lugar um pouco mais rural, que é o chamado Mosteiro de Mobdi. E a gente vai visitar hoje um desses locais que são importantes no processo, na historiografia da cristandade da Geórgia. Terceiro dia de passeio na Geórgia, e dessa vez a gente veio para um lugar que fica a umas 2 horas mais ou menos de Tbilisi. A gente pegou uma vanzinha e veio conhecer o mosteiro da Santa Ninó. A Santa Ninó é considerada, né, a responsável pelo processo de conversão da Geórgia ao cristianismo. A Geórgia foi o segundo país a aderir ao cristianismo oficialmente como religião oficial de Estado, né? O único lugar que fez isso antes foi a Armênia. Então a gente teve durante esse desenvolvimento, enfim, né? Ainda que a gente tenha que lembrar que nem a Armênia nem a Geórgia se constituíam como estados nacionais como a gente conhece hoje, foram os dois países que fizeram essa adesão. Então todas as referências religiosas, né, que existem tanto na Armênia quanto na Geórgia são do cristianismo ortodoxo, né? E que hoje em dia segue os princípios dos patriarcas, né, que são os responsáveis nacionais pelas igrejas e tal. Então é muito bonito. Não dá para tirar foto dentro do mosteiro, mas tem as peças da santa, você tem vários afrescos, vários mosaicos. É muito bonito. E a vista daqui é espetacular. Essa daqui é a igreja principal. Ali para frente, onde está aquela torre, a igreja onde estão as relíquias da santa. Para cá fica o mosteiro, onde os monges vivem. E essa daqui é a vista. É que hoje, segundo o Rodrigo, não está um dia de boa visibilidade. Mas se tivesse, daria para ver toda a cadeia de montanhas ali ao fundo. É um lugar muito bonito, muito bonito. Esse tipo de construção, né, de caminho, data de uma antiguidade muito antiga. Esse processo da adesão da Geórgia ao cristianismo é por volta do século IV, século III, né? É um processo bastante antigo. E todas as igrejas são bem ornamentadas, é muito bonito. Aí a gente está fazendo essa visita. A gente vai passar por uns outros lugares agora para continuar o tour. A lojinha de souvenirs.
Uma característica muito interessante da Igreja Ortodoxa é que os afrescos, as pinturas são sempre feitos em 2 dimensões, né? Então é muito comum a gente encontrar os mosaicos, os quadros e tal, feitos nesse esquema chapado, assim, né? Nesse esquema bidimensional. Isso é bastante comum. E aí, boa parte das imagens são feitas nessa perspectiva, né? E é uma característica da arte ortodoxa que fica até os dias atuais. E aí, diferentemente, por exemplo, do catolicismo, né, que vai ter essa adesão maior durante... Não adesão, mas vai ter esse processo de ganho de força durante o Renascimento, né, na consolidação ali da Igreja Católica na Europa Ocidental, em que a gente tem o desenvolvimento de uma arte que vai trabalhar mais com uma perspectiva tridimensional, uma perspectiva que vai lidar com a amostragem do corpo, né? Então isso é um elemento comum, enquanto na ortodoxa a gente não vê tanto isso, né? A gente acaba vendo mais a presença dessas perspectivas bidimensionais. Cidadezinha linda. E olha aqui, diretamente pro meu querido Flávio Gomes, um ladinha, provavelmente da época soviética. Olha aqui. Eu acho que eu vi um gatinho. A Igreja Ortodoxa se caracteriza pelos ícones, que são essas imagens, né, de santos. Eles consideram, por muito tempo houve um debate, né, na Igreja Ortodoxa, no Império Bizantino, de que imagens como nós temos de santos ou estatuetas seria uma forma de idolatria. Então eles reverenciam muito mais os ícones, inclusive beijam os ícones, tem toda uma reverência. As casas russas, por exemplo, os russos também são ortodoxos, convertidos pelos bizantinos, tem sempre um ícone no canto da parede, no canto da sala, as casas tradicionais, né? Então os ícones são muito reverenciados aqui. Os georgianos são ortodoxos, assim como os russos, mas a Igreja Ortodoxa se caracteriza por cada país tem o que eles chamam de autocéfalo. Então o Patriarca de Constantinopla reconhece uma igreja como uma igreja autocéfala. Essa igreja vai ter o seu próprio patriarca. Então existe o patriarca russo, da Igreja Ortodoxa Russa, existe o patriarca da Igreja georgiana, o patriarca da Igreja grega, o patriarca da Igreja cipriota, sérvia, enfim. Cada igreja que é autocéfala tem um patriarca. E não é exatamente como a Igreja Católica, não existe um... O Patriarca de Constantinopla é muito reconhecido, mas ele não é exatamente um papa, não há uma hierarquia semelhante à igreja. Outras diferenças, vocês devem ter reparado, nas igrejas que visitaram, não há bancos. As pessoas assistem à missa em pé o tempo inteiro, as missas são longas. No caso da Igreja Ortodoxa Russa, por exemplo, a missa é celebrada em eslavo canônico, que não é uma língua russa, é uma língua proto-russa. Mais ou menos como era a Igreja Católica antes do Concílio Vaticano III, que se celebrava em latim, se celebrava de costas para os fiéis. A Igreja Ortodoxa ainda celebra de costas para os fiéis. E tem aquela parede de ícones, não sei se vocês repararam, na igreja tinha uma parede com uma porta. O altar fica atrás dessa parede de ícones, que chama iconastase. A origem da iconastase é debatida, mas há uma versão de que quando os mongóis no século XIII invadiram, eles entravam a cavalo nas igrejas e destruíam tudo. Então eles colocaram essa parede de ícones que, né, onde a parte mais importante, o altar e as relíquias, os tesouros, ficariam atrás dessa parede. Isso daqui tudo, ó, tudo da muralha. Você estava falando, tem um museu da Taverna em São Paulo, tem umas partes lá que mostram Construído tudo aqui no século XII, os tapetinhos. Cidade muito preservada, muito preservada. Bože můj. Да. Очень классно. Очень красивый. Suquinho de romã. Suco de romã, feito na hora por uma senhora georgiana do lado de uma muralha do século XII. Tá aí, uma coisa que eu não esperava fazer na vida. Aqui atrás de mim tem um mural na cidade, que vocês conseguirem ver. Esse mural
Ele se estende até ali o outro lado, eu vou andar para lá. Mas é um mural que faz referência a todos os cidadãos da cidade que morreram na Grande Guerra Patriótica, como a Segunda Guerra Mundial é chamada, né? Foi chamada na União Soviética. Vou filmar aqui para vocês darem uma olhada. Um chapéuzinho ali do exército soviético. As videiras, sempre presente no imaginário, na composição das imagens. Muito foda, muito, muito foda. Agora a gente veio aqui em um lugar que é a Caverna de Vinhos. Aqui atrás, ó, mostrei aqui. O vinho é a bebida mais apreciada da Geórgia e existem registros do consumo e da produção de vinho artesanal na Geórgia que datam de 8.000 anos atrás. É uma das bebidas que compõe assim, né, a cultura local, e tem tipos de vinhos aqui que são produzidos única e exclusivamente na Geórgia, como o vinho laranja, por exemplo. Então a gente vai entrar agora nessa caverna que foi construída, ela é um buraco aqui, ó, eu vou mostrar depois lá dentro para vocês, mas ela é um buraco que foi construído com o equipamento, o maquinário do metrô de Tbilisi, e ela vai servir num primeiro momento como um bunker da Segunda Guerra Mundial feito pelo Stalin. Mais tarde o Khrushchev muda o propósito dessa caverna e transforma ela na segunda maior caverna de vinhos da União Soviética. Só perde para uma caverna de vinhos que existe na Moldávia, em que você tem quilômetros, quilômetros e quilômetros de extensão e que você anda de carro. Então aqui eles também andavam de carro aqui dentro para poder explorar o vinho, né? Então é isso, a gente vai beber, ficar muito louco e experimentar vários vinhos da hora. A nossa guia hoje vai ser a Vitória e ela quer nos impressionar com os vinhos aqui da Geórgia. Nossa! Se alguém tiver um pouco de frio, pode pegar um cobertor que eles oferecem, porque é uma temperatura bem fresca aqui. Nossa, que gelado que tá aqui! Okay, first of all, what we have to know about this area. At the first, we are in Kakheti, Quareli, heart of wine producing, traditional east of Georgia. Estamos em Quareli, na Carretia, no coração da produção de vinho no país, na Geórgia, porção oriental do país. Esse túnel aqui foi construído com a mesma tecnologia usada para construir o metrô, um metrô de explosões, no período soviético, entre os anos de 1959 e 1965. So here we have a very complicated system of tunnels, 15 of them connected between each other and parallel to each other
with total length 7 kilometers, 700 meters. But of course, we're not going to walk so much. Our part is smaller. São 15 túneis interconectados que totalizam 7,7, ou seja, 7.700 metros, 7 quilômetros, 700 metros. Mas é claro que a gente não vai andar essa distância toda. O fato de ser aberto duas entradas faz com que o ar circule e, no entanto, mantenha a temperatura entre 12 e 15 graus e uma umidade acima de 70%, que são condições ideais para armazenar o vinho. So the glass pipes are for your head. You see, before we were transferring the wine via them from outside tank to inside, but now they're just part of the decoration with the water. Reparem nesses canos transparentes que nós temos. Antes o vinho era transportado por eles, agora eles só ficaram, provavelmente, agora eles só ficaram como decoração, mas antes eles eram usados para bombear o vinho para dentro do túnel. This is example of a rock which engineers left just to show us how hard all this construction is. Aqui a gente tem um exemplo da rocha viva que os engenheiros deixaram para mostrar o quão difícil foi escavar dentro da montanha. Eles têm 3 fábricas no país, 2 aqui e uma no oeste da Geórgia. A marca Hareba começa no oeste da Geórgia e depois é transferida para cá. Esse é o início dos 13 túneis que a gente não vai acessar, mas é onde estão guardados o principal volume de vinhos deles aqui. Doideira. These are the French oak barrels in which Winery Hareba is aging our premium line of wines, Lipartiani wines. That's the first. Lipartiani, by itself, it is a name of oldest Georgian wine cellar which exists in the 9th century. Esses são barris franceses de carvalho, onde são envelhecidos uma das linhas dele de produção, que é essa chamada Libertiani, que é o nome de uma antiga adega de vinho georgiano. Se alguém decide produzir vinho com a tecnologia tradicional georgiana, é preciso pedir permissão, porque isso é um patrimônio universal da humanidade. So, on a whole planet, only 2 ways are recognized, the classical European and Georgian quarries. There are no ways, so I don't know, if anybody will decide to start making wine in a pumpkin somewhere, we don't mind, but officially now there are only 2 ways, 2 methods. Let's move. Oficialmente só há 2 métodos de produção de vinho, o tradicional europeu e o georgiano no Coimbra. Claro, as pessoas podem decidir tentar outros métodos, mas oficialmente reconhecidos somente esses 2 métodos no mundo. Registros históricos de produção de vinho, com nomes de produtores, com descrições bastante mais detalhadas, começam no século IV, V, enfim, até o século VII. É esse momento em que a gente consegue, com muitos detalhes, saber sobre a tecnologia georgiana de produção de vinho. Okay, let me show you our Jaja pot for distillation, our hard drinks. This is a house version, traditional from the West, by the way. Jaja machine, as some of our visitors call it, it's very funny. It is a copper accessory. So, we put leftovers inside. Here it has a glass pipe with the cold water, little tubes. We hermetize it with the clay. And when it starts boiling, Jaja distills and comes out drop by drop. Esse é um destilador tradicional de Chacha. Você coloca todos os bagaços lá dentro, sela tudo com cerâmica, com barro, com argila. E aí aqui sai um tubo que passa por água fria e você ferve por baixo a mistura do bagaço com água e ele vai destilando, vai pingando já a chacha produzida. A chacha pode ser muito forte. Aqui eles produzem nessa companhia uma chacha de 45 graus de álcool, mas ela pode chegar a 60, 70, até 80. Então ela recomenda que sempre que oferecerem chacha, é melhor você perguntar antes de tomar. And the last accessory I want to show you, it is 110 years old, Georgian oak Satsanacheli wine press, traditional for its by its form. It is assembled, that you see.
O último instrumento que ela quer nos mostrar é a prensa tradicional de vinho, tem 110 anos. You see the hole? Now it is locked. So traditionally, Satnacheli was put it on the top of the quarry. Grapes here were pressed by feet after the harvest, and the juice, first wine, moved to clay amphora. It was a process. Tradicionalmente, eles colocavam as uvas aqui, abriam esse buraco já daria em cima do quevre, né? Eles montavam isso em cima da entrada do quevre e as pessoas pisavam nas uvas para extrair o suco. But of course I want you to understand and remember that for Georgians it always had a sacred meaning. It was not only about making wine or making something alcoholical to celebrate to sell to. It was something more, something special, spiritual. I can easily say very close to religious rituals. O vinho tem uma característica quase sagrada para os georgianos, então todo esse processo que foi explicado é um processo que está muito calcado nas tradições da Geórgia, enfim, tem um significado até mesmo quase religioso. Esse processo da fabricação do vinho, o vinho ocupa um espaço muito importante na sociedade georgiana. Quando a União Soviética foi desfeita, houve essa onda dessa tentativa de criar estados etnonacionais, e esse é um dos grandes problemas que a Geórgia vive hoje. Tem duas regiões separatistas que têm importantes minorias étnicas, e houve uma guerra civil ao longo da década de 90, com muito dessa característica de um ultranacionalismo georgiano. Então, a parte da narrativa que foi apresentada hoje diz respeito a isso, diz respeito a essa ideia de que a Geórgia está recuperando tradições que terão sido perdidas no período soviético, e o vinho, como esse elemento cultural de fato tão importante na cultura georgiana, também faz parte dessa narrativa. Mas a gente pode apresentar uma outra perspectiva. Depois de ir lá na empresa georgiana de vinho, a gente veio na casa de uma família jantar e degustar vinho. E aí eles têm a própria estrutura para poder produzir o vinho. E esse vinho que eles estão servindo pra gente é um vinho que está fermentando ainda, então é um vinho que está em processo. Você tá maluco. E a gente ainda vai comer um churrasquinho de porco que é feito com galhos de videira, especificamente. Estrela Vermelha Viagens entregando tudo. Oh, that's so beautiful. This is this wine, Saperawi, most popular red wine in Georgia. Nossa. Please, Oh, thank you. okay? Okay. Cheers to Sakartvelo. Sakartvelo is the original name, Georgia. Sakartvelo. And to your homeland, Brazil. And Brazil, Georgian language, Brasilia. Brasilia is Sakartvelo, Melhor do que a maior parte do Buenos Aires. Galmardios. Temos aqui quatro pessoas do grupo testando esse chifre. É um laboratório ao vivo. Caralho! Boja mãe. É uma experiência diferenciada. Agora é o próximo. Quem Quem quer? quer? De uma vez só, hein? Sentido brindar uma. Aí, ó. Depois de muitos pedidos, eu vou dar ignição. Boja mãe. Ignição em um lado. Não, sim, eu tô ligado, tudo bem. Aqui, ó.